nomes que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu sou ignorante nesse assunto. Assim como as pessoas também são por falta de conhecimento. E isso não é ruim. Ruim é quando você acaba sendo intolerante por causa da sua falta de conhecimento, então, entendeu? uma das ignorâncias que eu pude perceber na Europa, não sei, foi em Paris, que eles criaram uma resistência em relação a vocês mulheres, Sim. por usar véu e tudo mais. É a pergunta que eu faço, e que provavelmente muitos fazem. É democrático, é impositivo? Então, o uso do hijab, antes de mais nada, ele é uma ordem de Deus. Para ser a identidade da mulher muçulmana, para mim, o hijab, ele significa coragem, significa... eu me sinto mais próxima de Deus, fé, dedicação e obediência a Deus. Mas o uso dele é uma ordem, no entanto... As pessoas têm o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, se elas querem usar ou não. Se ela usa, beleza. Se ela não usa, ela está cometendo um pecado, mas é entre ela e Deus, né? Ninguém pode te impor, até porque é pecado alguém impor, o marido, o pai, ou alguém impor que a mulher usa o hijab, porque tem que ser uma escolha exclusiva dela. Eu sempre falo que o hijab é a cereja do bolo, porque não adianta você não rezar e usar hijab. Não adianta você não fazer o zakat, que é a doação de 2,5% que você dá para um necessitado por ano, né? Se você não usa o hijab, se você não faz isso, mas você usa o hijab. São complementos, né? Exatamente. O hijab é uma prática constante, é igual a oração, igual a caridade, igual ser honesto. É uma prática. Eu sou honesto, mas acabei xingando alguém. São atos diferentes, desassociados. Eu sou honesto, eu não roubo, tal, mas acabei falando mal de alguém. Ok, eu estou cometendo pecado aqui, mas não anula a minha honestidade. Então, eu estou tendo lucro, mas também estou tendo um prejuízo. Então, são desassociados. A mesma coisa a questão do hijab. O hijab, como a Mariam disse, perfeito, é uma prática. E é uma prática constante, é uma adoração, não é um símbolo religioso. Porque o que a França e... Vários países da Europa também. Sim. Vários países da Europa. Que começou na Bélgica, França. França. Mas o que chateia é que são países que se dizem na vanguarda da liberdade, dos direitos humanos. E cadê esses direitos? Se a mulher quer usar... Por que impedi-la? Mas também tem um simbolismo da mulher casada, não tem? Isso de usar... As pessoas acham que quem usa hijab é porque está casado, ou se depois de casar tem que usar. Não, o uso do hijab é a partir da menarca, que é a primeira menstruação. A partir que a menina menstruou, a partir desse momento ela se torna mulher, então ela vai começar a usar o hijab. Mas aí tem que ser uma escolha dela. Eu não vou te falar que não existem pessoas que obrigam, marido que obriga, pai que obriga. Existe pessoas que fazem isso, mas elas estão indo contra a religião, porque a religião não impõe isso para com o terceiro, tem que ser algo de você, entendeu? De dentro para fora. Exatamente. Deus no Corão Sagrado diz, não há imposição quanto à religião. Não existe eu te colocar a espada na tua garganta e falar, se torne muçulmano. É você pecado. você vai falar, tá, ok, eu vou ser muçulmano, legal, sou o maior fiel do mundo. Sincero. Mas não é sincero. Por quê? Por causa da espada. O que a religião fala? Olha, tem que ser por convicção. Por isso que tem os pilares da fé. Fé significa algo íntimo seu, individual. Então, esses 5 pilares, eles são pontos estratégicos, diria assim, talvez me perdoe se eu estou sendo infeliz na minha fala. Não, tá bem. Mas são pontos estratégicos para que você se conecte com a filosofia e que isso se torne algo orgânico. O que Deus quer de nós? Que nós nos moldemos às regras. Ok? Sim. Por quê? Dessa forma, o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele é muito acomodado. Ele tenta manipular tudo para o seu conforto. Por isso que nós temos hoje carro, temos controle remoto, temos... tudo é para o nosso conforto. O mínimo esforço possível. Essa é a mentalidade do ser humano. Quando vem alguma religião, alguma regra, a primeira coisa que a mente do ser humano olha e fala, como é que eu flexibilizo isso? Como é que eu flexibilizo... Estou falando disso. Como é que eu flexibilizo isso?
Como é que eu adapto isso? Como é que eu vou conseguir? Cadê as brechas nessa... Então, eu tento... A primeira coisa é a mente do ser humano tentar adaptar a religião à minha vontade. E a religião quer o quê? Que eu me molde à religião. Exato. Porque dessa forma é que eu vou sentir o benefício. É igual o regime, qualquer dieta, né? Eu estou de dieta, mas isso aqui tudo bem, isso aqui... Mas não surtiu efeito. Mas é a mesma coisa que acontece, é que as pessoas ficam tão espantadas, porque os muçulmanos, eles... a maioria, né? Não, grande parte dos muçulmanos seguem a religião muito fielmente. E isso que chama a atenção de outras pessoas de outras religiões. Nós, muçulmanos, sabemos o que é a nossa religião. Sendo que pessoas de outras religiões, às vezes, elas seguem as religiões sem saber o que elas estão seguindo. Se você chega para um católico, um evangélico e pergunta: qual foi a última palavra de Jesus Cristo? Aí começa o grilo. Não sabe. Nós não sabemos. O católico... Até as práticas religiosas, por exemplo, virgindade, sobre casar virgem. Várias pessoas acham que isso... Quando nós, muçulmanos, falamos que devemos casar virgem, as pessoas... Nossa, como assim? Que absurdo! As religiões monoteístas todas são assim. O cristianismo, o judaísmo também. Não deveria ser espanto. Várias outras coisas. O consumo da carne de porco também. As pessoas acham um absurdo a gente não consumir. No cristianismo, no judaísmo também. Né? Então, isso que as pessoas não têm conhecimento da própria religião. Exatamente. Exatamente.